A- a- Na época que a senhora se tornou crente, a igreja era muito fervorosa, acontecia muitos milagres. Como é que era na época? Nesse tempo mesmo, a igreja era fogo. Deus derramava poder. Jesus batizava com o Espírito Santo. Jesus fazia obras grandes na casa dele, né? Eu vi, presenciei, né? Então eu passei, depois que eu fui ser dirigente do círculo de oração, passei 7 anos trabalhando no círculo de oração e eu via o que o Senhor fazia lá, né? Jesus curava pessoas na hora. Na hora que terminava a oração, o dirigente orava pelo enfermo, colocava a mão. Na hora que ele orava, a pessoa era curada. O irmão Antônio Ferreira, mas a irmã Maris Paula, né, ele era o presbítero da igreja, ele tomava conta, que era o pai de Isaac, né, e a mãe dele. Então eles podiam levar a pessoa morrendo para lá. Podia estar do jeito que tivesse, ou endemoniado, ou doente. O endemoniado era liberto e o doente era curado. Eles colocavam a mão, era crente, eles eram crente mesmo, crente consagrado, esposa, marido, crente consagrado, né? E vivia em comunhão com Deus. Então, a hora que o enfermo chegava, eles colocavam as mãos sobre eles. Enquanto um orava, o outro colocava a mão. Quando terminava a oração, ele estava curado. Se era uma criança, já estava dormindo. Já ia dormir no braço da mãe, né? Jesus curou meu filho, que ele tinha 2 meses de doença de garganta. E doença de garganta a criança não vivia, não. 2 irmãos meus morreram. Manuel de Jesus quase morre. Morreu, mas viveu de novo, que Deus trouxe a vida dele. Então, eles oraram pelo meu filho e Jesus curou meu filho de doença de garganta. Então, Jesus curou meus filhos de asma. 2 filhos meus, Jesus curou de asma. E de hérnia, Jesus curou 2 meninas de hérnia. Então, meu irmão, Jesus fazia tanto milagre nesse tempo como ele faz hoje também. Hoje ele continua fazendo porque ele é o mesmo, né? Ele é o mesmo. Eu tá com 37 anos que Jesus fez eu viver, eu morri no hospital de Axixá e Jesus fez eu viver novamente. 37 anos vão fazer em setembro, no dia 23 de setembro, quando Taliane nasceu. Taliane nasceu, eu tive hemorragia, me deu, perdi meu sangue todo, minha pressão zerou, meus pulsos foram embora e o coração parou. Passei 2 horas morta. 2 horas eu estava morta, constatada pelo médico. O médico foi ainda atrás de sangue, que disse que ia atrás mesmo, só para não dizer que não fazia nada. Mas eu estava morta, né? Mas na hora que eu estava morrendo, eu disse: Jesus, volta à minha vida, para me terminar de criar meus filhos. E quando o médico chegou com sangue, eu já estava falando. Jesus já tinha voltado à minha vida, para a honra e glória do nome do Senhor, né? Então, eu disse para a enfermeira: Jesus, voltou a minha vida, que eu fiz um voto, para ele voltar a minha vida, para terminar de criar meus filhos. Então, meu irmão, não digo que foi só naquele tempo que Jesus fez. Continua operando. Ele continua. Então, eu voltei, o médico disse que eu nasci de novo, que ele nunca tinha visto um milagre desse, mas ele viu, para a honra e glória do nome do Senhor. Então, meu irmão, o poder de Deus era derramado, Jesus batizava com o Espírito Santo, né? Às vezes numa escola dominical, Jesus batizava com o Espírito Santo, no círculo de oração. Então Jesus dava hinos espirituais, né? Para as irmãs. A irmã Maria Coimbra é uma das tais que cantava hinos espirituais. Então, minha irmã, era só coisa linda, né? Agora eu vou lhe perguntar, a senhora
conheceu a minha sogra, a irmã Daci? Daci. Isso. A irmã Daci eu conheci. Ela se con... E minha sogra já morreu, né? Já? Já. Ela se congregou aqui em Veneza. Foi. Se congregou há muito tempo? Minha irmã não me lembro quantos tempos foi. Eu sei que ela se congregou. A senhora estava na época? Estava. É. Ela se congregou aqui. Agora eu não me lembro quanto tempo foi, porque já faz muitos anos, né? Isso. Ela vinha do Cedro andando pra cá? Meu irmão vinha. Os crentes vinham andando, sabe de onde? Aham. De São João do Rosário para a escola dominical. Olha, tá vendo? Eles saíam de lá de madrugada. Porque os crentes aqui, e eles iam pregar em São João de Rosário, porque começou o evangelho, foi aqui. Não foi em Catu, não foi em Morro, não foi em outro lugar, não. Não foi em Pau Deitado, em outro lugar. Então, o evangelho começou aqui, que esses pioneiros vieram de longe, né, para cá, trazer o evangelho. Então, aqui, eles, depois que começaram os crentes a aumentar mais um pouco, já tinha mais crente, eles iam para São João de Rosário de pés. Ele ia para Rosário de pés, porque só tinha o caminhozinho, não tinha estrada. Era só os caminhozinhos. Aí aquele bocado de irmão, né, não sei quantos, será 10, será 20, eu sei que iam um tanto, né? Iam para lá pregar o evangelho, começaram a ganhar almas para Cristo. São João de Rosário, em Rosário, né? E começaram a ganhar almas. Depois já iam para Morros de Pés também, já iam para Icatu de Pés, atravessava ali na Santa Helena e ia levar o evangelho. Pés. Não precisava carro, não. A senhora conheceu o homem que trouxe o evangelho para Veneza? Eu não conheci, não. Quando eu aceitei Jesus, ele não estava mais aqui. Já tinha ido embora? Já tinha ido embora, eu não conheci, não. Eu já conheci o pastor Donato Pestana. Eu conheci o pastor, eu me esquece o nome, o pastor Cosmo, né, que foi o pastor do tempo que eu tive Zico, ele trabalhava aqui em Veneza, o pastor Cosmo. O pastor Mesquita. Aí teve outros pastores que eu esqueço o nome, que faz muito tempo, né, a gente esquece, né? Isso. Como é aquele que o irmão Domingo disse? Domingo Abacadinho? É, que era daqui de Veneza. Emanuel Divino. Eu não sei, aqui teve pastor que eu só conheci 3 aqui. Tinha o pastor Não, Zé aquele que o irmão Gomes. Domingo disse. Ele falou não. Teve um pastor aqui de Veneza, que morava, que é daqui mesmo de Veneza. Tinha o pastor Zé Gomes. Daqui de Veneza mesmo não tinha pastor. O Tinha irmão um Domingo falou presbítero. um. Me esqueci agora. Porque o irmão Domingo, Pastor, esse Donato Pestana. Ele era daqui. Donato Pestana. Fugiu agora o nome do pastor. Tinha também o irmão, esqueci o nome dele, meu Deus, que ele até fez o templo em Axixá, esqueci o nome dele. É o que morreu lá na inauguração do templo? Como é o nome dele? Não sei, Esqueci o nome dele, meu Deus. não lembro. Jonas. Pastor. Jonas Aguiar. Ele só falava, não conhecia. Jonas Aguiar morreu em Xixá. Eu não conhecia, ele só falava. Era pastor em Xixá. E tinha o pastor Mesquita, tinha o pastor Zé Gomes. O pastor Zé Gomes era alto, branco. Mesmo passou muitos pastores, assim, Conheceu. que eu conheci. E o pastor Donato Pestana, ele passou um tempão na Veneza. Nesse tempo ele não era pastor, ele era Só dirigente. Depois veio o pastor Zezé, que era irmão de Jonas. Já é morto. Ele já morreu também, o pastor Zé Aguiar. Tinha Jonas Aguiar e Zé Aguiar. Então, meu irmão, já passou muito pastor aqui. Tá certo. Então, meu irmão, nesse tempo os crentes começavam a pregar em São João de Rosário, ganharam muitas almas para Cristo. Aí os crentes vinham de lá, de pé, de madrugada, por debaixo da chuva, para a escola dominical, né? A escola dominical era aqui na Veneza, vinham os crentes de Axixá, vinham os crentes
De onde tinha crente por aqui, de Boca do Rio, Guapiriba, Santa Rosa. Igreja cheia. O templo era pequeno, mas enchia, né? Enchia de gente que tinha aceitado Jesus. Então, esses depois, outros já partiram, né? Muitos já partiram, já foram embora, né? E graças a Deus, nós ainda estamos por aqui, e o Evangelho está sendo pregado, Jesus está salvando almas, e continua operando, né? Tá certo. Agora, batismo com o Espírito Santo é o que menos tem. É o que menos tem. Porque o povo não se esforça para pedir, né? E aí fica só com preguiça de orar, né? Não busca. Então tem que buscar o batismo com o Espírito Santo. Ei, irmã Maria, também era só uma igreja que tinha nesse tempo. Era só. Só essa aqui mesmo. Só. Não tinha lugar nenhum. Aí começou depois, os irmãos fizeram congregaçãozinha lá em São João de Rosário, fizeram outra lá em Rosário. Aí foram Foi se espalhando congregando por lá e arrumaram um dirigente, já ficou melhor, né? Depois o pastor vinha, ficava lá, se congregava com os irmãos, ia fortalecendo eles. Aí depois no Icatu também já tinha outra congregaçãozinha, em Morros. E assim foi indo, né? Sei que aqui Veneza é mãe. É mãe de toda a região, né? Toda a região. Congregação Nova Canaã, né? De Anaxixá, depois que o pastor Jonas chegou, fizeram, né? A Veneza se reuniu com os irmãos de lá e fizeram o templo. Era um templo pequeno, mas fizeram. A igreja de Veneza se reuniu, fizeram de lá, se reuniu, fizeram de São João de Rosário. E aqui da Veneza sempre ajudando eles, né? Isso. Para construir os templos. Aí depois já fizeram a casa pastoral, né? E aí foram fazendo, né? Isso. E graças a Deus, continua o evangelho sendo pregado. E Jesus continua salvando. Tá bom.